Caros telespectadores, telespectadoras, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando ao longo deste trimestre um livro do Gênesis, um livro bíblico que trata a respeito do começo de todas as coisas. Já estudamos aí vários assuntos, vários temas, vários tópicos. E a lição hoje é a lição de número 11, que tem por título Melquisedeque abençoa Abraão. O texto áureo se encontra no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 19, diz assim a palavra de Deus. E abençoou e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Verdade prática. Diz o seguinte, a bênção de Melquisedeque não se limitou a Abraão, mas alcança todos os que recebem Jesus Cristo como sacerdote eterno. Muito bem, meu caro irmão, minha irmã, permaneça conosco, nós estamos dando início ao nosso programa, e o pastor Fábio, já estamos aqui a postos, voltaremos já já. Queridos telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer para nós, mais uma vez, estarmos aqui com o pastor José Roberto e você, para debatermos mais um assunto da Escola Bíblica Dominical deste trimestre no qual estamos estudando lições no livro de Gênesis. Não é um estudo exaustivo do livro de Gênesis, porque não haveria tempo para isso, mas estamos estudando várias lições no livro de Gênesis e, a partir de hoje, na lição 11, vamos estudar a respeito de 3 patriarcas de Israel. Na lição de hoje, vamos estudar sobre Abraão, mas no aspecto concernente à bênção que ele recebeu de Melquisedeque. Depois nós vamos estudar uma lição sobre Isaac e depois sobre José, terminando assim este trimestre. Na lição de hoje, a lição de número 11, tem como título Melquisedeque abençoa Abraão, uma lição que será estudada neste dia 13 de dezembro, segundo domingo de dezembro. Vale a pena lembrar que é o dia da Bíblia. Todo segundo domingo de dezembro de cada ano comemora-se o dia da Bíblia. Louvamos a Deus, porque Deus deixou para nós, para toda a humanidade, a revelação da sua palavra, as Escrituras, para todos nós. E tudo aqui que a gente estuda é baseado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. E, muito bem, o nome da nossa escola foi escolhido Escola Bíblica Dominical. Eu gosto muito de usar o nome Escola Bíblica Dominical e não usar de forma abreviada, simplesmente Escola Dominical. Então, quando a gente diz Escola Bíblica Dominical, estamos reafirmando que o conteúdo que estudamos é a Bíblia, é a Palavra de Deus. Muito bem, aqui em Gênesis, no capítulo 14, nos versículos 12 a 20, é a passagem bíblica na qual se encontra e que é a base da nossa lição de hoje. Quando a gente vê aqui que Abraão, ele travou lá uma guerra contra alguns reis para poder libertar o seu sobrinho Ló, que ficou ali feito refém. E Abraão teve aquela incursão contra aqueles reis e conseguiu libertar Ló e outros reféns ali daqueles reis. E quando ele volta da guerra, quando ele volta vitorioso da guerra, trazendo Ló e os demais reféns, e inclusive também vários despojos, ele conseguiu reaver para os seus donos originais. Nós vemos aqui nos versículos 18 a 20 que Abraão tem um encontro com uma pessoa muito especial, com um personagem muito especial, chamado de Melquisedeque. Vamos ler aqui em Gênesis 14, versículo 18 a 20. São apenas 3 versículos e são os versículos que falam da existência histórica de Melquisedeque. Esse personagem, Melquisedeque, não é registrado, não é referido na Bíblia apenas aqui. Em outras passagens, como em Salmos e em Hebreus, também se fala sobre Melquisedeque, mas aqui a primeira menção a ele e é uma menção de um fato histórico, de um acontecimento, do encontro que ele teve com Abraão. Então diz Gênesis 14, 18 o seguinte:
E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Então nós vemos que esse personagem de tão grande importância, nós vemos aqui que a única referência histórica dele aqui são 3 versículos, então é um breve relato da sua existência e mostra a palavra de Deus que ele era rei de Salém, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Pastor José Roberto, tópico 1 da nossa lição, diz que Melquisedeque era rei de Salém. Que relação tem Salém com Jerusalém? São cidades diferentes ou é a mesma cidade? Muito bem, pastor Fábio, ponto 1.1 da nossa lição, diz que Melquisedeque ele era rei de Salém. E de fato, Salém, que significa paz em hebraico, tem uma alusão direta a Jerusalém atual, né? Jerusalém é uma cidade muito antiga, inclusive ela foi tomada pelos judeus historicamente. No entanto, nós temos aí nas narrativas bíblicas e na história exemplos e manifestações diretas e alusões diretas a esta cidade, ainda muito antes dos tempos dos hebreus. Então, Salém depois vem a se chamar Jerusalém. E Melquisedeque ele era o rei de Salém, o rei da antiga Jerusalém, ele era rei de justiça. E algumas coisas nos chamam a atenção nesse trecho bíblico, nessa declaração, é que Melquisedeque ele é anterior aos judeus, anterior aos israelitas. Isso demonstra uma manifestação do divino, né? Do sagrado, de Deus, do Deus que haveria de se revelar ao povo de Israel, ainda muito antes desse episódio acontecer. Uma demonstração de que o nosso Deus é um Deus eterno, é um Deus que se revela, e é um Deus que revela-se não apenas a um povo, mas a todas as culturas. Tem um livro que ainda li na minha juventude, que me marcou profundamente, cujo título era justamente isso, o fator Melquisedeque, mostrando que o Deus verdadeiro, o Deus único, ele manifesta-se de várias formas, em várias culturas, e evidentemente a plenitude da sua revelação, nós vamos estudar mais adiante aqui na nossa aula de hoje, se dá através da mensagem profética, através do povo que ele escolheu e, sobretudo, através de Jesus Cristo, que é o ápice da revelação divina, conforme o próprio autor da Epístola aos Hebreus assim o descreve no capítulo 1, no versículo 1 da Epístola aos Hebreus. Então, é importante que a gente tenha esse esclarecimento, essa verdade, e também, pastor Fábio, saber que Melquisedeque, além de ser rei, e aí já começa a antecipar aquele que seria o ofício e o ministério de Jesus, além de rei, ele também era sacerdote do Deus Altíssimo, que é o ponto 1.2 da nossa lição. É verdade, pastor Zé Roberto, inclusive isso é reconhecido também pelo escritor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 1 em diante. O escritor diz que este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e abençoou a Abraão, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Então diz o escritor, este Melquisedeque é primeiramente, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Uma coisa importante que a gente observa aqui é que Deus ele não ficou ausente da história, ele criou o mundo, a terra, e ele é soberano e acompanha todas as coisas. E antes de formar o povo hebreu, antes de chamar Abraão,
ele já tinha se revelado a outras pessoas. Existia já sacerdote como o Melquisedeque aqui na terra, que tinha o conhecimento do Deus verdadeiro, que tinha o conhecimento do Deus Altíssimo. E o interessante é a menção que o texto fala, que ele era rei de justiça e rei de paz. Justiça e paz são duas palavras muito importantes, que mexem muito com o ser humano, com o homem, com as civilizações, com os países, com os povos, porque todo mundo quer paz, todo mundo quer justiça, e a existência da paz depende muito da justiça. As injustiças, sejam injustiças nos relacionamentos, injustiças sociais, injustiças econômicas, injustiças, seja de que natureza for, toda injustiça ela tem um potencial muito grande de desencadear conflitos, de desencadear problemas dos mais diversos, dos relacionamentos entre as pessoas, relacionamentos entre cidades, entre povos, entre classes sociais, e isso tira a paz e perturba a paz e deixa a paz muito distante. Então, o Melquisedeque, além de ser rei de justiça, ele era rei de paz, e a gente quer acreditar com certeza de que ali em Salém, ou seja, na antiga Jerusalém, ele governava, ele reinava, e era um reino de paz e era uma bênção. Mas além disso, ele também era sacerdote, sacerdote do Deus Altíssimo. O sacerdote é aquela pessoa que intercede a Deus em favor do povo. Enquanto que o profeta, ele traz a mensagem de Deus e entrega ao povo, é um intermediário entre Deus e o povo. O sacerdote, ele faz o caminho inverso, ele leva o povo até Deus, ele intercede a Deus em favor do povo. E Melquisedeque foi o primeiro personagem da história bíblica a receber o título de sacerdote. Não é que não existiam outros sacerdotes, né? Não é que não existiam outros sacerdotes até antes de Melquisedeque, mas ele é o primeiro personagem bíblico a receber esse nome. Então, o versículo 18 de Gênesis 14 diz que ele era sacerdote, e aqui ele especifica: sacerdote de qual Deus? Sacerdote de que Deus? Ele diz sacerdote do Deus Altíssimo. Então, ao contrário do ofício de Arão, cuja continuidade era era assegurada hereditariamente, o de Melquisedeque é eterno. Interessante aqui que o texto bíblico não registra a origem, a genealogia, quem era o pai, quem eram os filhos dele, a família. Não diz absolutamente nada sobre a biografia de Melquisedeque. A biografia dele não foi importante ser considerada aqui nesse relato bíblico, mas os feitos e a obra que ele fez foi digna de nota, foi digna de lembrança na palavra de Deus. Então, isso aqui também traz para nós um exemplo muito importante. A gente deve, ao invés de estar priorizando biografia e currículo, que priorizemos o fazer, a função, as realizações são mais importantes. Tem muita gente que tem muito nome, tem muito cargo, tem muita biografia, tem até sobrenome bonito, né? Tem até sobrenome importante, tem muita história, mas que não traz nada, não faz nada. Mas tem pessoas que saem do anonimato, tem pessoas que ninguém sabe quem é o pai dele, quem é a mãe dele, veio de qual família, tem um sobrenome assim muito comum que ninguém dá nada por ele, mas são pessoas, são homens e mulheres de grandes realizações. Então, meu querido irmão e amigo, nós estamos já finalizando este primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco retornaremos para continuar o nosso debate. Fique conosco. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, tratando hoje a respeito de Melquisedeque abençoa Abraão. Esse personagem aí, muito importante no livro de Gênesis e na literatura bíblica como um todo. Nós temos várias alusões a Melquisedeque na Bíblia, principalmente na Epístola aos Hebreus. O autor da Epístola aos Hebreus explora bastante
a essa personagem, essa figura, e faz uma relação direta, uma analogia direta com a pessoa de Cristo. E esse Melquisedeque, aí no livro de Gênesis, inclusive, ele é dito que tem um sacerdócio eterno. Isso tem gerado, inclusive, algumas especulações bíblicas e teológicas. Há quem se pergunte se, de fato, Melquisedeque seria um ser humano. Há aqueles que acreditam que Melquisedeque teria sido uma encarnação da própria figura do Cristo, né? O Cristo que haveria de se revelar no Novo Testamento. No entanto, nós não temos qualquer respaldo bíblico para fazer essas defesas. O que o texto bíblico nos orienta, com base aqui nas normas da exegese, da interpretação bíblica, é que nós devemos interpretar esse texto literalmente. Literalmente, Melquisedeque, ele foi um homem que viveu lá em Salém, antiga região de Jerusalém, foi rei de justiça, também foi sacerdote, e como ele foi antes do sacerdócio levítico, então, inclusive, o autor da Epístola aos Hebreus diz que ele é de uma outra linhagem sacerdotal. E ele compara essa linhagem sacerdotal com a linhagem do próprio Cristo, porque Jesus também é assumido pelo autor da Epístola aos Hebreus como um sacerdote eterno, sumo sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, conforme está lá em Hebreus capítulo 7. E isso porque alguém poderia questionar que Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. Então, sendo da tribo de Judá, como poderia ser ele sacerdote se ele não era da tribo da qual vieram os sacerdotes historicamente legitimados pela religiosidade judaica? Então, o autor da Epístola aos Hebreus resolve essa discussão, apresentando Melquisedeque como 1.3 da nossa lição, como uma figura de Jesus. O nosso comentarista, pastor Claudionor Corrêa de Andrade, diz que filho do homem, Jesus tem uma genealogia que em Mateus remonta a Abraão. Então, Jesus é descendente de Abraão. Jesus, a sua genealogia vai além, porque ele é eterno. E como Melquisedeque, não há uma manifestação da sua genealogia, dizendo quem foram os seus pais, quem foram os seus ancestrais, nós sabemos que Jesus também, ele, como homem, ele é descendente de Abraão, mas ele é Deus eterno. João, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo aqui é o próprio Cristo. E Cristo, ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens, e ele mesmo testemunha, nós vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Portanto, Jesus ou melhor, Melquisedeque, ele prefigura, usando assim uma questão de linguagem, um recurso linguístico, nós dizemos que já na antiguidade, no livro de Gênesis, Melquisedeque, ele aponta para a vinda de Jesus, para a encarnação do Verbo, para aquele que haveria de se manifestar como a grande e maior e o ápice da revelação de Deus. Então, é bom que a gente atente para isso, não é, pastor Fábio? Isso aí, pastor Zé Roberto, meu querido telespectador. A Epístola aos Hebreus, quando afirma assim, em Hebreus 7:3, a respeito de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Isso aqui não quer dizer que Melquisedeque não tenha sido um ser humano comum, que tivesse pai, que tivesse mãe, que fosse nascido de uma mulher. Então, essa ideia ou alguma interpretação que alguns falam, né, achando que ele era uma pré-encarnação de Cristo, ou que fosse um anjo encarnado, isso não tem sustentação bíblica. O que a gente vê aqui em Hebreus mostrando que o sacerdócio de Cristo era superior ao sacerdócio aarônico, e no sacerdócio aarônico, lá do Velho Testamento, era por filiação, então por questão de genealogia. Deus escolheu Arão como sumo sacerdote, e todos os seus descendentes seriam sacerdotes
simplesmente pelo fato de ser filho de Arão, de ser descendente de Arão. Daí a importância de cada pessoa para provar que tinha direito a ser sacerdote, tinha que provar sua genealogia, tinha que provar sua origem, que era filho de fulano, de neto de Beltrano, bisneto de não sei de quem, até chegar em Arão. Mas com relação a Jesus, não é assim. Jesus, ele não era descendente de Arão. Jesus era descendente de Judá, como bem falou o professor José Roberto, e por isso que ele fala, ele era segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque, ele foi constituído sacerdote do Deus Altíssimo por simples e pura escolha soberana de Deus. Deus escolheu ele, Melquisedeque, para ser sacerdote e pronto. Do mesmo jeito também que Deus escolheu Jesus e colocou ele como nosso sacerdote eterno. Mas, pastor José Roberto, tópico 2 da nossa lição, diz assim, Abraão, o gentio. É bom a gente esclarecer aqui, meu querido telespectador, que a Bíblia fala de judeus e gentios. A gente pode dividir, vamos dizer assim, para efeito de estudo, a humanidade em dois grupos, os judeus e os gentios. Os judeus são os descendentes de Abraão, e por sua vez Abraão é descendente de Sem e de Noé. E os gentios são todas as pessoas que não são descendentes de Abraão. Até onde eu sei, por exemplo, eu não tenho ascendência judaica, então eu particularmente sou um gentio. Mas Abraão, antes de ser chamado por Deus, antes de fazer aliança com Deus, ele não era considerado, vamos dizer assim, não tinha ainda essa classificação, ele era um gentio. Em Deuteronômio, no capítulo 26, no versículo 5, a palavra de Deus diz assim, então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás, Ciro miserável foi meu pai e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Essa expressão aqui, Ciro, também pode ser traduzida por arameu. Algumas traduções traduzem por arameu, que era justamente esse pessoal que falava o aramaico, que era também semita, descendentes de Sem. Então Abraão antes era considerado gentio, mas Deus, aprova Deus chamar Abraão lá de Ur dos Caldeus para peregrinar na terra de Canaã e fazer uma aliança, um concerto com Deus, e a partir daquela aliança, daquele concerto, ele seria pai de toda a nação hebraica. Então, pastor Zé Roberto, eu vou ler aqui, você vai explicar para os nossos telespectadores, em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, quando Deus chama Abraão e propôs a ele um pacto, Deus falou assim para Abraão, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, como diz o tópico 2.1, Abraão, ele foi o pai de toda a nação hebraica. Muito bem. Então, inicialmente, nós já destacamos que Abraão, ele era semita, descendente de Noé, descendente de Sem, e Deus o escolheu para que ele fosse pai de uma nação. Inicialmente o seu nome era Abrão, depois ele passou a ser Abraão. E Abraão, ele foi escolhido por Deus. A sua escolha foi uma escolha representativa. Na escolha dele estava sendo escolhido também a nação, ou o povo, que daria origem à nação que hoje nós conhecemos como Israel. E o mais interessante é que Abraão, ele, na sua velhice, foi quando ele veio a ter filhos, a sua esposa Sarai, cujo nome passou a ser Sara, já na sua velhice tem um filho, que nós vamos estudar na lição na próxima semana a respeito dele. Mas interessante é que a partir de Abraão
Deus iria cumprir de fato um propósito de abençoar todas as nações. Inicialmente, Abraão era gentil, formou uma nação composta de judeus, conforme o pastor Fábio já destacou, e depois o povo judeu se restringiu à sua religiosidade e Deus resolveu estender a sua bênção não apenas aos judeus, mas a todos os povos através de Jesus Cristo. Muito bem, esse é apenas o primeiro ponto aqui do segundo tópico da nossa lição. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltaremos em seguida para dar sequência a esse assunto sobre Abraão, o gentio. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa de hoje, onde estamos estudando a lição sobre Melquisedeque, que abençoou Abraão. E já vimos no final do bloco anterior, o pastor Zé Roberto discorrendo sobre o tópico 2.1 a respeito de Abraão, o pai da nação hebraica. Já lemos aqui o texto de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3, quando Deus chama Abraão e propõe a Abraão uma aliança com Abraão. E nesse texto de Gênesis 12, 1 a 3, Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque o objetivo de Deus era que a partir dos descendentes de Abraão nascesse o Messias, o Salvador do mundo, e também Deus ia revelar as Escrituras para este povo e colocar sobre este povo não somente o privilégio, mas também a responsabilidade de levar o conhecimento de Deus a todas as famílias da terra, em todo o mundo. E nós vemos em Romanos, no capítulo 9, versículos 4 e 5, Paulo discorrendo a respeito dos israelitas, ou seja, dos descendentes de Abraão. Diz assim a palavra de Deus em Romanos 9, 4. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então nós, através do povo judeu, todas as nações da terra têm sido abençoadas com a revelação das Escrituras. Jesus era judeu, segundo a carne, e nós temos tido acesso ao conhecimento de Deus através desse povo que Deus escolheu para revelar a sua palavra, o seu plano divino de salvação para toda a humanidade. Inclusive Jesus, quando estava dialogando com a mulher samaritana, Jesus disse que a salvação vem dos judeus. Então todo esse plano de salvação a gente recebeu de Deus por meio da nação hebraica, mas os judeus, eles cumpriram o seu papel, falharam noutros papéis, eles também tiveram as suas dificuldades e as suas falhas, os seus erros, mas o plano divino não deixou de ser executado. O Salvador, ele foi um judeu, os primeiros crentes da igreja eram judeus, mas depois Deus deu prosseguimento ao plano de salvação e levantou a igreja para poder evangelizar, levar o conhecimento de Deus a todas as nações, a todo o mundo. Diz o texto sagrado de João, capítulo 1, que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus veio para os judeus, eles não receberam, não reconheceram Jesus como Messias. Então no primeiro momento Jesus veio para ele e a ideia era que eles aceitassem Jesus como Messias e levasse o conhecimento de Deus do Messias para toda a humanidade, fosse os pregadores da palavra de Deus. Mas como eles rejeitaram a Cristo, aí Deus levanta um novo povo, levanta a igreja, um novo povo constituído de gentios e de judeus que se converteram a Cristo, e agora este novo povo de Deus aqui na terra chama-se igreja. Então, pastor José Roberto
nós como Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós como gentios, não somos descendentes de Abraão segundo a carne, não somos judeus, mas nós somos considerados filhos de Abraão segundo a fé. Então, daí mostra a importância da filiação pela fé e não filiação pela genealogia. Mesmo. O ponto 2.2 da nossa aula trata sobre Abraão, o pai dos crentes. E aqui, crentes está no sentido daqueles que creem, daqueles que têm fé. Então, de fato, nós destacamos aí que Abraão ele foi chamado por Deus e ele estava lá no meio dos seus familiares, no meio da sua descendência, e ele creu na palavra de Deus. Quando Deus se revelou como o Deus único, como o Deus verdadeiro, e o chamou para que ele saísse do meio da sua parentela e fosse para a terra que esse Deus estava prometendo dar a Abraão, ele, num ato ousado de fé, ele deixou tudo para trás e se entregou a esse chamado, se entregou a essa vocação. Então é por isso que Abraão é considerado o pai da fé. E nós, os crentes, nós, os cristãos, nós também somos filhos de Abraão. Não somos filhos de Abraão pelo judaísmo, muito embora nós reconhecemos que a fé vem dos judeus e que o próprio cristianismo tem as suas raízes no judaísmo, mas nós reconhecemos que, sabemos que a nossa fé é uma fé firmada na revelação e na palavra de Deus. O apóstolo Paulo ele desenvolve um argumento bastante apropriado em relação à questão da fé de Abraão, sobretudo no capítulo 4 da sua epístola aos Romanos, e Paulo destaca que Abraão creu e isso foi-lhe imputado por justiça. E isso destaca, isso marca que ninguém é salvo por causa das obras que faz ou que deixa de fazer. A salvação, conforme está revelada ao longo dos textos evangélicos, sobretudo nas epístolas paulinas, é pela graça que o homem é salvo por meio da fé. Isso não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação é um ato de graça, é Deus que acolhe o ser humano mediante a sua fé, a sua disposição para acreditar nele. E no caso do cristianismo, acreditar no sacrifício vicário e substitutivo de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que morreu pelos pecadores. Então, o que é fé? A fé, o próprio autor da Epístola aos Hebreus a define, em Hebreus capítulo 11, como o firme fundamento das coisas que se esperam, mas das coisas que se não veem. Então, a realidade para o cristão, ou mesmo para os judeus aqui, se nós tomarmos Abraão como exemplo, o judeu e os cristãos, eles não estão firmados apenas no tangível, apenas no material, apenas naquilo que se vê e naquilo que se pega. A nossa realidade, ela transcende o material e nós cremos em uma outra realidade, não negamos a realidade material, sabemos da sua importância, da sua necessidade, não negamos o corpo, não negamos a esfera na qual nós estamos, as responsabilidades que nós temos, mas sabemos que a nossa fé deve ir muito além de tudo isso. E Abraão foi o homem que desenvolveu um relacionamento com Deus, de tal modo que Isaías capítulo 41, versículo 8, ele é chamado de amigo de Deus. Então, cada um de nós, todos nós, somos chamados também a exercitar essa fé. O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, ele detalha e ele elenca uma série de personagens bíblicos que são exemplos numa galeria de fé, pessoas que sacrificaram as suas vidas, entregaram as suas vidas pela fé em Deus. Então, nós somos chamados também para esse desafio, para viver essa fé, para enfrentar os desafios da existência e para se lançar em atitude revelada a partir da palavra de Deus, acreditando que o Deus da Bíblia é o Deus único, é o Deus verdadeiro, é um Deus que se revela e é um Deus que nos atrai para si. Portanto, como diz aqui o nosso comentarista, todos os que creem em Deus, à semelhança de Abraão, são tidos como seus filhos na fé. Então é nesse sentido, inclusive, que Jesus olhou para um publicano e disse: esse também é filho de
Abraão. Todos aqueles que acreditam, que confiam na palavra de Deus, sobretudo que acreditam no sacrifício de Jesus, acreditam que ele morreu pelos nossos pecados, nós nos tornamos misticamente, pela palavra e pela revelação, filhos na fé de Abraão. Não é isso, pastor? E o Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele confirmou isso em Gálatas capítulo 3, no versículo 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 6, nós vemos ali que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça. Então, mostra a grande importância que tem a fé e a confiança em Deus, e a fé que realmente denota a verdadeira conversão, a verdadeira salvação, é uma fé obediente, como Abraão demonstrou na prática a sua fé, oferecendo o seu filho Isaque e demonstrando plena confiança no Senhor. Às vezes há um debate dizendo se a salvação é pela fé, pelas obras e tal. Alguns até acham que Paulo defende que é só pela fé e Tiago defende que é só pelas obras. Na verdade, juntando as duas passagens bíblicas e todo o contexto bíblico, nós vamos ver que a verdadeira fé é aquela que produz boas obras. Nós vamos ver que a pessoa é justificada pela fé somente, é só pela fé que ela é justificada, mas esta fé verdadeira a gente vê ela sendo demonstrada na prática por meio das boas obras. Então, o verdadeiro crente, filho de Abraão, segundo a fé, ele pratica boas obras, não para ser salvo, mas como consequência da sua salvação. Pratica boas obras porque ele já é salvo e é uma coisa natural. As obras de justiça, como diz, elas aparecem, elas ocorrem naturalmente como consequência de uma fé viva, verdadeira, obediente, que a pessoa tem em Jesus Cristo, no seu sacrifício na cruz do Calvário. Muito bem, meu querido telespectador, concluímos assim o terceiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo e já retornaremos para o nosso último bloco, quando nós vamos debater sobre o tópico 3 da nossa lição, a ocasião da bênção. Fique conosco e até já. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando hoje Abraão, esse personagem célebre, e também Melquisedeque. Abraão é abençoado por Melquisedeque. O terceiro ponto da nossa lição trata sobre a ocasião da bênção. Quando teria acontecido essa bênção? Então, nós vemos aqui que houve uma ruptura de Ló, e Ló, nessa ruptura, fez-se necessário que Abraão montasse um exército e precisasse ir à luta e à batalha. E quando ele retorna dessa batalha, ele volta e tem um encontro com Melquisedeque, que é o sacerdote, o rei da justiça, do qual nós já tratamos e falamos aqui repetidamente ao longo desta aula. E Hebreus capítulo 7, versículo 7, diz que o maior recebe o menor. O comentarista explica que o patriarca sabia muito bem que estava diante do sacerdote do Deus Altíssimo. Eu acho bastante interessante esse encontro, porque é uma manifestação e uma demonstração da humildade de Abraão. Eu não deixo de ressaltar que, infelizmente, a gente tem, às vezes, supervalorizado a figura de Abraão na nossa cultura evangélica, e às vezes tem tido algumas interpretações equivocadas a respeito dele. Abraão, primeira coisa, Abraão não era um homem que o seu foco era o dinheiro, era nos pertences, em propriedades, né? Inclusive, ele fez questão de não receber os despojos que aquela congregação de reis que estava ali naquela luta, naquela batalha, ele não quis ser enriquecido através daqueles despojos, e ele fez questão de não receber. Então, isso é uma lição que nem toda prosperidade, nem toda riqueza que chega à mão de alguém, e até das pessoas que dizem que servem a Deus, é
abençoadora e provém de Deus. Então Abraão era um homem que tinha uma integridade ética, era um homem que sabia que a bênção que iria chegar para ele era uma bênção proveniente de Deus. Segunda coisa que é importante é que Abraão, ele é uma pessoa submissa a Deus, ele reconhece, digamos assim, usando um termo teológico e filosófico, ele reconhecia a transcendência divina, reconhecia que Deus era grande. E aqui, nesse encontro com Melquisedeque, ele se dobra diante desse sacerdote, ele entrega os seus dízimos, ele se prostra diante dele, reconhecendo que ele é o sacerdote, que aquele homem que ali estava, o sacerdote Melquisedeque, não era um homem que deveria passar desapercebido, mas era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, que isso sirva de exemplo para todos nós, para termos uma vida de humildade, para saber o que é que de fato é mais importante nas nossas vidas. Eu gosto de lembrar que Deus, quando chamou Abraão, disse a ele: olha, Abraão, eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa, eu sou a tua riqueza. Então a gente não pode esquecer que a maior riqueza que uma pessoa de fé tem não são as riquezas materiais, mas é ter o próprio Deus como nosso grande galardão e como a nossa grande riqueza e maior riqueza em nossas vidas. Então, Pastor Fábio, esse é o aprendizado, uma das lições que a gente tira aqui desse encontro de Abraão com Melquisedeque. É verdade, e mostra aqui que Abraão, ele era agradecido a Deus e reconhecia que a sua vitória foi dada por Deus, não foi a sua força, não era porque os 300 e poucos soldados que ele conseguiu regimentar fossem mais eficientes, mas ele reconhecia a soberania de Deus, a bênção de Deus, e deveria ser grato a Deus. E nesse encontro com Melquisedeque, Abraão, humildemente, como já falou o pastor José Roberto, reconheceu a autoridade de Melquisedeque, justamente o ponto 3.2 da nossa lição, a autoridade de Melquisedeque. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 4 em diante, ele fala da autoridade e do gabarito deste personagem muito importante que era Melquisedeque, dizendo as seguintes palavras: considerai, pois, quão grande era este, ou seja, está se referindo a Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então observe aqui que o escritor considera Melquisedeque ainda superior a Abraão e chama Abraão de menor e Melquisedeque de maior. Embora o nome Abraão ocorra aí centenas de vezes na Bíblia, muitas passagens bíblicas, capítulos falando sobre Abraão, e Melquisedeque só tem 3 versículos lá em Gênesis que mostra a existência histórica dele, mas ela foi tão importante, Melquisedeque, que o escritor aos Hebreus desenvolve aqui esse capítulo 7, falando muito sobre Melquisedeque, sobre o sacerdócio de Melquisedeque, mostrando a importância da escolha de Deus, da escolha soberana de Deus, de escolher Melquisedeque como sacerdócio. E ele disse no versículo 7, que o menor, ou seja, Abraão foi abençoado pelo maior, Melquisedeque. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimo, porque ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então nós vemos aí, em toda essa passagem aqui, de Hebreus capítulo 7, versículo 4 a 9, como tinha autoridade Melquisedeque, e Abraão deu o dízimo dos despojos a Melquisedeque, porque reconhecia a autoridade espiritual de Melquisedeque. Isso mostrava a humildade de Abraão, mostrava a sujeição de Abraão a uma autoridade
espiritual que existia lá na época, que foi constituída por Deus. O fato de Deus ter chamado Abraão para ser o pai de uma grande nação, etc., etc., não dava o direito de Abraão, vamos dizer assim, desconsiderar outros homens de Deus, desconsiderar outras autoridades espirituais que ali também existiam naquela época, como é o caso do Melquisedeque, que por sinal era uma autoridade espiritual até, vamos dizer assim, de mais elevada do que Abraão. Por isso que Abraão reconheceu isso na sua humildade e pagou o dízimo a Melquisedeque. Muito importante, pastor Zé Roberto, um exemplo para todos nós de reconhecermos as autoridades espirituais e de não acharmos também que a gente está sozinho no mundo, só a gente que é crente, só a gente que serve a Deus, só eu que tenho aliança com o Senhor. Deus não quer e não gosta dessa exclusividade, Ele não pode, ninguém detém exclusividade, Deus não é uma marca aí que a pessoa faz aí um contrato de exclusividade, eu sou aqui nessa cidade, só quem pode, uma franquia, uma franquia, aqui nessa cidade, só quem pode falar de Deus sou eu. Aqui nessa cidade, só quem está credenciado por Deus para dizer que é crente sou eu. Não, Deus não gosta dessa exclusividade e a gente aprende muito isso com esta lição. É o princípio da autoridade e submissão espiritual. É importante que a gente reconheça de fato aqueles que têm pela palavra, pela Bíblia, autoridade espiritual. Porque dentro pela Bíblia, pela palavra, é onde se manifesta a autoridade espiritual. Fora dela é um princípio, inclusive, que nós herdamos dos reformadores, da Reforma Protestante, que a autoridade espiritual está respaldada e fundamentada na Bíblia. O ponto 3.3 aí da nossa lição, pastor Fábio, ainda trata a respeito da simbologia dessa visita. Diz que Melquisedeque trouxe e ofereceu pão e vinho a Abraão. O Gênesis 14:18, Leia aí esse texto. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Uma refeição ali, um momento de comunhão. Isso, e tem uma relação com Mateus capítulo 26, 26 a 30, no qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele reúne os seus discípulos e ali celebra a última ceia. Ele distribui o pão, distribui o vinho e estabelece uma nova aliança, um novo pacto com aqueles que haveriam de segui-lo, o pão simbolizando o seu corpo sacrificado pelos pecadores e o vinho, o seu sangue derramado pelos pecados. Então, a celebração da ceia tem um símbolo e tem um significado todo especial para nós os cristãos, porque ela celebra, do ponto de vista histórico, a lembrança da morte e ressurreição de Jesus. O próprio Jesus disse: "Fazei isso em memória de mim". Então, é verdade. Então, aquela refeição de Melquisedeque com Abraão, em que tinha ali na mesa pão e vinho, além de ser um momento de comunhão entre eles, também já apontava, era um tipo da Santa Ceia, dessa refeição, de assentar à mesa do Senhor para participar da comunhão do corpo e do sangue de Jesus, simbolizados ali pelos elementos pão e vinho. Muito bem. Então, nós estamos caminhando para a nossa conclusão. Queremos terminar aqui com um texto bíblico, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 1 e 2, lembrando que Jesus é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós perante o Pai. E diz assim o texto bíblico: "Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo". Muito bem, o debate se encerra por aqui, mas continua lá na sua congregação. Todos os domingos, às 9 da manhã, nós temos escola bíblica dominical em uma das nossas congregações. Você é o nosso convidado especial. Nós já estamos concluindo praticamente esse trimestre. Queremos convidá-lo a participar e também a adquirir a nova revista. No próximo trimestre nós estaremos estudando sobre escatologia, as últimas coisas. Não fique longe da escola dominical. Uma oportunidade essencial para a sua maturidade
espiritual. Não é isso, pastor? É isso aí, pastor Zé Roberto, meu querido telespectador. Em Abraão, todos os que cremos em Cristo fomos alcançados com a bênção de Melquisedeque. Quer ser abençoado? Aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ande com Ele, creia nele. Creu Abraão em Deus, e isto lhe foi imputado por justiça. Creia também em Deus, creia em Jesus Cristo, que você será abençoado. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor.